unânimos ao único pensamento conectado ao nosso Jesus, ao nosso Cristo, para que consigamos neste momento e nessa tarde a reflexão necessária e a paz que todos nós buscamos para todos os momentos de nossas vidas. Bendito seja o nosso Mestre Jesus, que através do seu Evangelho vivo nos mostrou todas as melhores maneiras de sermos pessoas melhores, de caminharmos para a evolução do bem e de nos transformarmos em homens de bem. Que todos aqui presentes possam entrelaçar os seus pensamentos unido ao nosso Mestre Jesus, para que a fortaleza de todos juntos se torne parede intransponível contra tudo aquilo que nos assola. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos da prática de todo o mal, que assim seja. Boa tarde a todos, meu nome é Paulo. Hoje nós vamos estudar e procurar entender ao capítulo 71 do livro Fonte Viva, denominado Aproveita. Antes da gente se adentrar ao capítulo, eu gostaria de comentar uma lenda grega que vai nos ajudar muito ao discernimento de tudo isso que a gente pode refletir hoje. Vamos lá. Kairos, o deus da oportunidade, era filho de Zeus, o deus dos deuses, e de Tiqué, a divindade da fortuna e prosperidade. Descrito como um belo jovem calvo com um cacho de cabelos na testa, ele era um atleta e tinha uma agilidade incomparável. Resplandecente e com a flor da juventude, Kairos tinha 2 asas nos ombros e nos joelhos. Se assemelhava a Dionísio, tinha as bochechas vermelhas e a pele delicada. Sempre sem roupas, ele corria rapidamente e só era possível alcançá-lo agarrando-o pelo topete, ou seja, encarando-o de frente. Depois que ele passava, era impossível persegui-lo, pegá-lo ou trazê-lo de volta. Na entrada do estádio em Olímpia havia 2 altares. Um era consagrado a Hermes, que simbolizava os jogos, e o outro era consagrado a Kairos, que simbolizava a oportunidade. Entre os romanos, era chamado de tempus o breve momento em que as coisas são possíveis. Kairos tinha o poder do movimento rápido que podia passar despercebido aos olhos desatentos, tornando impossível recuperar a visão de sua passagem. Dada a sua natureza difícil, Kairos raramente proporcionava uma segunda chance. Na filosofia grega e romana, Kairos é a experiência no momento certo e oportuno. Kairos era o tempo em potencial, enquanto Cronos era a duração de um movimento e uma criação. Cronos era descrito como um velho senhor do tempo, das estações, da pressão das horas ordenadas pelo relógio e pelos dias, meses e anos determinados pelo calendário. Cruel e tirano, Cronos controlava o tempo, desde o nascimento até a morte. Aquele tempo comum, real, visível e rotineiro. O tempo Cronos era ditador da quantidade de coisas realizadas durante o dia, o tempo burocrático, o tempo humano, o tempo que nunca é suficiente, o tempo que escraviza, preocupa e estressa. Cronos deu origem ao cronômetro e aos medidores do tempo.
o tempo dos homens. Bom, vamos refletir um pouco sobre o que essa mitologia grega pode trazer de benefício ao nosso raciocínio. Desde os primórdios, desde o início do desenvolvimento da humanidade, o homem, ele procura entender e raciocinar tudo aquilo que para eles é um tanto difícil de perceber, um tanto difícil de discernir, né? Então nós podemos entender que na vida nós somos medidos pelo tempo. O tempo realmente ele é como a lenda diz, um tempo implacável, né? Ele segue o seu curso sem analisar o que aconteceu. Não importa se aconteceram coisas boas, não importam se aconteceram coisas ruins. O tempo, denominado Cronos, ele é, de certa forma, injusto para algumas pessoas, né? E o que Kairos representa em cima de tudo isso? Quando eu abri o capítulo 70 do livro Fonte Viva e comecei a analisar o que a lição nos traz de importante, e o nome intitulado Aproveita, me veio à mente a primeira palavra e ela não conseguiu sair mais do meu pensamento. A questão de aproveita, o que a gente pode entender de aproveita na nossa vida? Podemos entender como vários momentos em que a gente vive, podemos entender em momentos do nosso trabalho, podemos entender em momentos da nossa vida familiar, da nossa vida particular, da nossa vida emotiva, né? Aproveitar todos esses momentos, porque diz o ditado, né? A vida é curta. Mas qual o sentido de aproveitamento da vida? Todos nós entendemos, como nós dissemos na lição anterior, ou desculpe, a maioria, ou talvez alguns, podem entender que a felicidade, ela se concentra em anseios materiais, e nós nos esquecemos do alimento do espírito. O aproveita, que eu consigo entender, é uma situação em que eu me pergunto, e eu acho importante que cada um de vocês que estão ouvindo se perguntem: como eu estou aproveitando a minha vida? E dentro desse capítulo, aproveitar a vida significa dar graças a Deus pela oportunidade da vida. E dentro do entendimento espírita de oportunidade da vida, a gente pode falar amplamente sobre o tema reencarnação. A reencarnação, ela é a base da doutrina espírita. A reencarnação é o entendimento que difere, que deixa muito claro qual é o sentido da doutrina espírita comparado com outras religiões, né? Então, reencarnação, na verdade, são as oportunidades que nós temos pelo Criador para conseguirmos cada vez mais evoluir dentro dos nossos entendimentos e dentro dos nossos ensinamentos. O tema reencarnação, ele é estudado e ele é analisado desde os primórdios. Antes de Cristo até os judeus falavam em reencarnação. Na maioria das vezes, sem o entendimento correto, sem o entendimento perfeito sobre ligações do corpo com a alma. Porque o judeu entendia que reencarnação era reavivar o corpo que morreu. Eles denominavam ressurreição. Depois, com o advento do Cristo e com o advento da Boa Nova, da doutrina espírita, é que Kardec conseguiu colocar em letras mais explícitas, em condição mais fácil de entendimento, através do Livro dos Espíritos e através do Evangelho segundo o Espiritismo, qual o significado e qual a necessidade da questão da reencarnação. E para que reencarnar? Qual a necessidade disso? O que diz a doutrina espírita? Então, a ideia de reencarnação ela é muito antiga, como eu já disse, né? Ela fez parte da tradição cultural e religiosa dos povos que constituem a humanidade terrestre. Porém,
Numa das passagens do Cristo, em João 3, Jesus deixa muito claro a questão reencarnacionista, onde ele conversa com o fariseu Nicodemos e diz a ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa passagem do Cristo é um exemplo prático e bastante claro da necessidade das idas e vindas do espírito ao corpo. Nós somos espíritos em construção, somos espíritos em evolução. A única maneira de atingirmos a evolução maior é tendo o aproveitamento das vidas que o Criador nos dá. Só assim nós conseguimos entender a complexidade que é a vida do nosso globo terrestre, a vida da humanidade, as diferenças sociais entre as criaturas humanas, as diferenças intelectuais, as diferenças físicas, só através do entendimento do que é a reencarnação. Mas por que se nasce de uma forma e por que se nasce de outra? Pela doutrina espírita, a explicação é a seguinte: nada mais é do que resposta dos nossos atos praticados no passado. Nenhuma injustiça ela é dada ou ela é planejada pela lei do Criador. Deus nos dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá o entendimento de escolha daquilo que nós achamos bons para a gente, o que nem sempre é. Então, que tal se a gente aproveitasse essa oportunidade de hoje, da vida em si, para que consigamos nos melhorar em algum sentido? Talvez o entendimento com alguém de nossa família, talvez a condição do perdão, a condição de ajudar a alguém que precisa. Essa é a real necessidade de todos nós. Vivemos em coletividade e um não consegue progredir sozinho, sem a contribuição do outro. E através da reencarnação, nós conseguimos entender também que existe a vida material e existe a vida espiritual. O homem, ele tem um ciclo de vivência, aonde ele nasce, ele passa pela infância, passa pela juventude, passa pela fase adulta, passa pela velhice e volta a desencarnar. Esse é o ciclo de todo espírito, esse é o ciclo de todos nós. Quando Jesus disse a Nicodemos: é necessário que se nasça de novo, Nicodemos naquele momento ele falou: poxa vida, Senhor, como que eu vou conseguir voltar ao ventre de minha mãe? Como eu consigo renascer novamente? Como eu vou fazer isso? Aí Jesus disse a ele: Nicodemos, você não entende o que eu digo? Se você não entende as coisas da vida física, você não vai conseguir entender as coisas da lei espiritual, as coisas do espírito. E todos os momentos nossos são momentos em que a gente se depara com grandes oportunidades. Hoje, quantas oportunidades talvez eu tenha perdido? Quantas oportunidades eu tenha perdido de ajuda ao próximo? Qual a oportunidade que eu perdi de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Talvez a maior oportunidade que nós tenhamos hoje é o amar-se a si mesmo. Porque tendo o amor íntimo, tendo essa condição de virtude máxima que foi ensinada e vivificada pelo Cristo, nós conseguimos doar todo esse sentimento através de virtude. E está aí a oportunidade de Kairos. Por quê? E existem alguns momentos em que a gente vive coisas tão boas, parem para analisar, a gente vive coisas tão interessantes que a gente gostaria que o tempo parasse ali,
Foi tão bom aquela vivência, foi tão alegre, foi tão bela, que a gente gostaria que o tempo não parasse. Isso é Kairos. Esse é o exemplo da lenda grega. São momentos bons que a gente eterniza dentro do nosso pensamento. São coisas boas que a gente guarda dentro de nós, e todas essas coisas boas serão guardadas pela eternidade. Um exemplo prático disso e grande exemplo é, por exemplo, os amigos que a gente conquista na nossa vida. Amigos de verdade que conseguem nos respeitar, que conseguem nos entender, que conseguem nos ajudar, a nos alegrar, a entendermos na nossa tristeza. Isso a gente carrega pela eternidade. E eles se transformam, se já não são, a nossa família espiritual. Todos aqueles que vibram em prol de cada um de nós. Então aproveitemos a questão da oportunidade. Aproveitemos a vida, valorizemos a vida. Importante se faz é que agradeçamos a vida todos os dias, porque muitas pessoas lutam por ela com um valor imenso, e nós, tendo a plena condição de atitudes, acaba não valorizando devidamente, né? Vamos lá. Quantas vezes o espírito deve reencarnar? Inúmeras vezes, infinitas vezes, até que o espírito atinja o seu grau de evolução máximo, seu grau crístico, como é a evolução do nosso Cristo. Podemos encarnar por sucessivas vezes, podemos reencarnar em vários mundos. Está aí também a explicação da pluralidade dos mundos, dos vastos mundos que Deus nosso Pai criou, para que Ele consiga envolver, dar condições básicas, dar condições materiais e físicas, aquele espírito que naquele momento se prontificou a estagiar e a aprender. E dentro da oportunidade do estagiar e do aprender, nós passamos por missões, por provas, por expiações. Missões são alguns espíritos num grau de entendimento e evolução maior, que já vêm preparados e designados para uma lição boa, um exemplo bom. Na maioria de nós, poucos somos assim. Damos o exemplo aí, por último, do nosso Chico Xavier, que foi um espírito que veio em missão e deixou grandes exemplos para todos nós, né? Passamos por provas. O que seriam as provas? Seriam os testes para nós mesmos provarmos que tal coisa eu consegui aprender. Por exemplo, se eu preciso vir reencarnar para que eu consiga evoluir a questão da paciência, da virtude da paciência. A maioria das vezes em que eu reencarno, eu vou lidar com vários momentos em que vão colocar em teste a minha paciência. Se realmente eu conquistei essa virtude, eu nunca perderei a paciência, porque ela já está em mim. Essa é a razão da conquista das virtudes. Se a gente conquistou tal virtude, significa que nós lutamos bravamente para conseguir que aquilo se instalasse dentro das nossas fibras espirituais. E tudo aquilo que é conquistado nunca mais desaparece. Fica registrado no nosso espírito ou no nosso perispírito. E nós acabamos ficando um tanto desesperados com tanta dor, com tanta luta, com tanta dificuldade. Mas as dificuldades, elas existem para que a gente cresça. Existe uma passagem no livro infantil chamado Pai Nosso, que é muito interessante, que fala da questão do sofrimento. Exemplifica muito bem a questão do sofrimento. A história diz assim: existia um velho
que era oleiro, considerado o melhor oleiro da região em que ele morava. Ele criava e produzia vasos perfeitos, e esses vasos eles eram valorizados por todos aqueles que compravam e publicavam, passava de boca em boca falando, e ele ficou muito conhecido na região em que ele morava. Até então ele tinha uma vida razoável, uma vida financeira razoável, né? E aí, num dado momento, ele sofreu um acidente e ficou inativo. Ele ficou durante um tempo sem conseguir trabalhar. E sem conseguir trabalhar, ele começou a passar fome. Dentro dessa dificuldade dele, ele começou a questionar a Deus. Por quê? Porque ele entendeu que, pela vida que ele tinha levado, ele merecia passar uma situação melhor do que aquela. Ele não merecia sofrer. Esse é o que a gente fala, eu não merecia isso, eu não merecia passar por isso. Merecemos sim, todos nós merecemos passar por tudo aquilo que a gente passa. Tudo que a gente passa tem um propósito bom, por mais doloroso e por mais difícil que seja. E num dado momento de reflexão revoltada com Deus, ele falou que ele não tinha amparo de Deus. E numa noite ele dormiu e foi visitado por um anjo em sonho. E ele, quando avistou aquele anjo iluminado, ele ficou extasiado, e o anjo disse: por que você está assim? E ele explicou, falou: eu estou assim, eu não merecia ficar assim, sempre fui um homem justo, sempre fui um homem trabalhador, eu não merecia estar passando essa fome, passando por essa dificuldade. Aí o anjo perguntou a ele o seguinte: como você faz os seus vasos? E ele respondeu: eu moldo, depois eu seco, deixo secando ao sol, depois de seco eu coloco em forno muito quente para que ele se consuma ali e ele se torne um vaso perfeito. E o anjo disse: então, para que seu vaso seja perfeito, ele tem que passar pela dor do fogo. Entenda a sua vida assim. O que você passa hoje nada mais é do que comparado com seus vasos, que você leva-os ao fogo para que eles se tornem perfeitos. Essa sua caminhada, ela te leva à perfeição. Então, não diga o que você disse. Você está enganado com relação a tudo isso. É bastante interessante, e ela assim nos remonta a reflexões muito importantes de tudo que acontece com a gente e de tudo que a gente aí acaba soltando e falando que não é para mim, não é injusto e que eu não mereço e tudo mais. Então, o capítulo 70 com relação a aproveita, me veio muito à mente a questão do aproveitamento da vida de cada um no momento atual. Mais uma vez, nós vivemos situações extremamente difíceis, porém, somos regidos por Jesus, somos regidos pelo Criador. Em nenhum momento a humanidade está desamparada. E aqueles que se foram por algum motivo, se foram sendo abraçados pela espiritualidade, porque alguma valia ou toda valia teve essa passagem dele e esse desenlace num momento tão difícil como está sendo hoje. Então eu gostaria de ler para vocês o capítulo, para que a gente consiga finalizar um pouquinho, tá bom? Olha só, capítulo 71 do livro Fonte Viva, intitulado Aproveita. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar.
Engrandeçamo-nos para proteger. Eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si, somente o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza que é portador, ele cresce constantemente. Na prestação do serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, vive na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do ministério do bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar, na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto, de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai e ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? É mais ou menos aquilo que Jesus disse a Nicodemos. Então, aproveitemos a oportunidade, aproveitemos a dádiva da vida, os momentos em que nós estamos aqui nesse mundo que é a nossa escola e obrigatoriamente deve ser abençoada por todos nós. Que a paz de Jesus esteja com vocês e meu muito obrigado.